Tá linda essa plenária aqui, hein? Parabéns às mulheres do Ceará. Muito legal, viu? Muito legal. Queria agradecer a acolhida aqui de vocês, Ana. Agradecer também a Fátima, que fez o convite para que eu estivesse aqui. Cumprimentar toda a mesa. Quero fazê-la aqui em nome da Laise, que é a nossa secretária nacional de mulheres do PT. Cumprimentar as companheiras dos movimentos sociais que estão aqui, das federações. Muito legal a presença de vocês. Também cumprimentar os nossos companheiros que estão aqui, nossa deputada Raquel, e dizer que é uma alegria muito grande estar aqui. Eu estava ouvindo aqui os discursos, eu só falei para a Laise aqui, olha a responsabilidade, né? A expectativa é muito grande, né? Depois de 37 anos, o PT tem uma mulher na presidência. Então, eu sei da responsabilidade que eu tenho com vocês, com o partido e com a sociedade. E vou precisar muito da ajuda de vocês. Vocês têm que estar ao meu lado, não só para falar, para fazer discurso, mas para cobrar também, para criticar, para me ajudar a corrigir os rumos, porque não é fácil, né? Nós vamos ter muitos desafios na política de maneira geral e como mulheres na militância, né? Mas eu queria falar uma coisa para vocês que eu acho muito legal, que é em relação ao PT. Eu sei que nós temos os nossos problemas internos, que nossos companheiros ainda têm machismo, que a gente tem a política muito masculina, muito verticalizada, que a gente tem os problemas de assédio, de violência. Tudo isso nós temos que discutir, nós vamos fazer isso no PT. De maneira muito franca, muito fraterna. Mas eu não posso deixar numa plenária como essa de enaltecer a história do PT e a defesa que o PT tem em relação às mulheres e à política de gênero. Se hoje nós estamos aqui reunidas nessa plenária, se eu cheguei à presidência, se nós temos vereadoras, temos a maior bancada de deputadas federais, maior bancada de senadoras, se temos deputadas estaduais, é porque nós lutamos lá no início do PT para que nós tivéssemos a representatividade das mulheres nas instâncias partidárias. Por isso, a política de cotas foi a melhor coisa que nós fizemos no PT. Começamos com 30% e hoje nós temos a paridade. Isso nos dá condições de a gente participar da política, apesar das reclamações de muitos dos nossos companheiros. Eu lembro que no primeiro congresso que nós tivemos, e que foi instituída a política de cotas para depois montar a direção, era uma reclamação só. Nós não temos mulheres preparadas, não temos mulheres dirigentes, não temos... Claro que não tinha, porque a oportunidade não era dada. Nós tínhamos 30% de mulheres na base do partido, que eram valorosas, que militavam, que trabalhavam, que davam sustentação ao partido, mas na hora de ir para os cargos de direção, elas não eram escolhidas. Geralmente cabia a organização dos eventos para as mulheres, era assim que acontecia. E aí, claro, como é que você forma uma dirigente? Como é que você forma alguém que dirige? É na luta, é no dia a dia, é você dando condições para a pessoa se desenvolver. E as mulheres tinham pouca oportunidade. Então, quando nós efetivamos a política de cotas, me desculpem os meninos, podiam fazer cara feia que quisessem, mas nós estávamos dando oportunidade para as mulheres dirigirem o PT. Por isso, hoje, o Partido dos Trabalhadores é o partido que tem uma política de gênero mais efetiva e a maior participação das mulheres em sua direção e também nos cargos de representação. E a gente sabe que isso é pouco, que não é o suficiente, que ainda temos dificuldades. E, por isso, mais uma vez, esse partido, que tem responsabilidade com os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, dá um passo à frente e efetiva a paridade. Hoje, 50% dos cargos partidários têm que ser compostos por mulheres. É isso que vai fazer a diferença e está fazendo a diferença no nosso partido. Por isso, eu fico muito feliz de presidir esse PT. Tenho muita honra e muito orgulho de estar aqui com vocês, partilhando desse momento. Sei da minha responsabilidade e sei também da responsabilidade que nós temos com a história desse partido. Por isso, eu não posso falhar, nós não podemos falhar. E tenho certeza que nós vamos mostrar para a sociedade que a gente tem um partido que efetivamente coloca em prática uma política de igualdade de gênero. Esse é um desafio que nós temos e, principalmente, o desafio que eu tenho à frente da direção partidária. Então, por isso que eu fiquei muito feliz quando eu vim aqui para o Ceará para participar da posse dos nossos companheiros de Assis,
que é nosso presidente, e de todo o diretório, é que a Fátima me ligou e disse: nós temos que fazer uma plenária de mulheres, né, Ana Lúcia? Conversar com as nossas companheiras. E eu quero dizer para vocês que eu vou adotar essa prática em todos os estados que eu for visitar. Nós vamos fazer sempre uma reunião com as nossas mulheres, para ouvir, para conversar, para discutir, para pedir ajuda, para que a gente possa caminhar de forma conjunta e realmente avançar nas políticas de gênero do Partido dos Trabalhadores. E mais do que isso, eu acho que a importância que tem também o partido ter decidido, né, ser presidido por uma mulher, principalmente no momento que nós vivemos, principalmente como resposta ao machismo e à misoginia que está imperando na sociedade. Porque eu não tenho dúvidas nenhuma, o golpe que retirou a Dilma foi um golpe político, foi um golpe da elite brasileira que não queria mais a continuidade de um governo popular como o nosso, um governo que tivesse medidas progressistas de inclusão social, mas foi também um golpe machista, foi também um golpe misógino. Foi muito para a sociedade brasileira, para a cúpula da política brasileira, ter uma mulher presidindo o Brasil, que não tinha os trejeitos masculinos da política, que fazia a política de forma diferenciada, sem os tapinhas nas costas, sem os convescotes, e que enfrentou vários momentos e situações muito difíceis, e enfrentou os homens, e principalmente as cúpulas dos partidos políticos no Congresso Nacional. Teve coragem para enfrentar. Então, é óbvio que veio para ela o retorno disso. Eu lembro que antes do impeachment, as campanhas que eram feitas contra a Dilma, a gente tinha vontade de chorar, porque eram campanhas que atingiam a nós, mulheres, né? Campanhas de desrespeito, de desconstrução da identidade, da questão sexual, muito ruim. Então, foi um golpe. E esse golpe, depois que tiraram a Dilma, mostrou exatamente a sua cara, quando compôs o governo. Homens brancos, ricos, sem a diversidade do povo brasileiro e sem a participação das mulheres. Depois de muita crítica, eles abriram algumas portas para ter mulheres dentro do governo. Mas era um governo sem mulher. Ou seja, qual foi o recado que eles passaram para a sociedade? E temos agora mulheres que não nos representam, né? Mas qual foi o recado que eles passaram para a sociedade? Que nós não estávamos no mundo da política e não fazíamos parte dos objetivos de um governo. Foi esse o recado. E com discursos após discursos da base deles contra as mulheres e contra as políticas públicas em benefício das mulheres. Não foi isso que nós escutamos? Inclusive de deputados deles, de senadores, agredindo deputadas nossas, agredindo senadoras, agredindo lideranças femininas. Eu sempre digo, eles abriram os portões do inferno para que os demônios pairassem sobre a sociedade. A partir daí, o que a gente vê é uma campanha na mídia, na internet, contra as mulheres, contra a pauta feminista. Chegamos ao cúmulo de eles retiraram a palavra gênero, né, dos documentos oficiais, dos nossos programas, como se gênero não fosse a luta que nós sempre tivemos, desde então, tinha que ser banida. Tal é o ódio e a misoginia que essa gente tem. E, a partir daí, foi uma luta daí maior contra os negros, as negras, contra a população LGBT, contra a juventude. Foi isso, os indígenas, foi isso. Então, abriram as portas do inferno para que todo o conservadorismo latente da sociedade pudesse ser colocado para fora. E as pessoas fazem isso sem cerimônia. Vão para a internet e dá-lhe fazer discurso preconceituoso, discurso segregacionista. Então, nós estamos vivendo realmente um momento difícil na sociedade brasileira, onde o problema econômico e a crise política também impacta nos valores da sociedade. Por isso, a importância do PT fazer o congresso que fez, que foi um congresso para cima, um congresso de união, que não escamoteou o debate nem a discussão, e dar uma resposta dessa, de colocar uma mulher na presidência do partido. Eu sei da responsabilidade que tem, e também sei das dificuldades que nós vamos ter, mas sei também que é nas dificuldades que a gente consegue, muitas vezes, dar as melhores respostas. E as mulheres são ó concurso em dar a resposta nas dificuldades, porque quando tem problema, chama as mulheres. Eu acho, viu, inclusive, que as mulheres com deficiência estão aqui. As mulheres com deficiência, a Laísa está aqui me falando também. Eu estou vendo aqui, o pessoal fazendo os sinais. Muito bem, muito obrigada, viu? Obrigada. Inclusive, quando
a nossa companheira aqui falava sobre a presidência sua no PT em 2005, que foi um ano muito difícil, eu fiquei imaginando assim, devem ter te dado a presidência porque era difícil. Poucos homens queriam disputar. Eu lembro que a primeira vez que eu fui candidata ao Senado, lá no Paraná, foi em 2006, que era logo depois, né, da crise que nós tivemos. Ninguém quis disputar o Senado lá. O Senado ia ficar aberto, aí tinha o Álvaro Dias, que era candidato do outro partido, muito forte, aí nenhum homem queria. Eu digo, não, mas eu quero, nós vamos disputar e vamos fazer essa disputa dizendo por que tem a perseguição contra o presidente Lula, o PT, enfim, fizemos um debate político na sociedade, que eu acho que foi muito importante. Então, nós não temos medo de desafios, nós temos coragem, a gente consegue enfrentar, mas precisamos estar unidas. Então, nós vamos precisar muito, eu, particularmente, vou precisar muito da força de vocês, do companheirismo, entendeu? Da presença. Tanto que falei com a Laice agora, nós vamos ter reunião do Diretório Nacional dia 6 de julho. E o primeiro setorial que nós vamos reunir, ampliado, faço aqui um convite, quem puder esteja lá, em Brasília, vai ser o setorial das mulheres. Eu quero ouvir para dizer o que nós podemos fazer de diferente na condução do nosso partido. Né? De que forma a gente pode expressar essa diferença em relação a nós mesmos, em relação à questão interna do PT, mas também à sociedade, mostrando o compromisso que a gente tem. E nós não vamos enfrentar tempos fáceis, né? Aliás, vocês estão vendo as dificuldades que a gente tem. Agora, eu fico pensando, há 1 ano e meio atrás, gente, se nós estivéssemos reunidos aqui para fazer uma análise de conjuntura do PT, do nosso posicionamento na sociedade, nós estaríamos todas cabisbaixas, né? Todas dizendo, puxa, tem um golpe, estão tirando a Dilma, o pessoal decretando de novo, a segunda vez decretando a morte do PT, porque nós já morremos e vivemos e continuamos, né? Temos 7 fênix, exatamente. Mas estaríamos assim. Agora, qual é a nossa situação? É de uma grande responsabilidade com o povo brasileiro pelo resgate da confiança e da esperança que o povo está depositando em nós. É por isso que, quando faz pesquisa, o PT aparece como partido de maior preferência nacional, gente. Apesar de toda a desconstrução que foi feita, campanha dia após dia contra o PT. Os outros partidos estão sentindo agora, os verdadeiros responsáveis por toda essa confusão. Mas nós estamos apanhando há 2 anos, 3 anos consecutivos. E quando faz uma pesquisa para presidente da República, quem é que aparece na frente? Lula. Né? Apesar da Globo, olha, acho que nunca teve tanta mídia dedicada a desconstruir uma pessoa como teve com Lula. Eu não conheço na nossa história, que é dia após dia Lula desconstruído. Aí faz uma pesquisa, Lula aparece com 40% dos votos, né, espontâneos da sociedade. Quem é que aguenta isso? Só quem tem história com o povo brasileiro, só quem tem raiz social, só quem fez pela população, só quem tem legado para mostrar. Essa é a nossa grandeza, é disputar com essa elite e mostrar que nós temos legado, que nós fizemos a diferença pelo povo brasileiro. É estar ao lado do povo contra o golpe continuado que eles estão dando das reformas. O povo entendeu isso. Quando começaram as reformas, o povo entendeu que tinha sido enganado. O povo entendeu que muitos foram às ruas, de verde e amarelo, achar que estavam lutando contra a corrupção e um desgoverno, e viram que estavam, na realidade, sendo utilizados, massa de manobra, para que a elite voltasse ao poder através do que há de mais podre na política. E é o que nós estamos vendo hoje instalados no Brasil. Aí vem as reformas. Fica claro, é a disputa dos recursos do Estado, daqueles que têm mais contra os que têm menos, para garantir uma política financeira, de juros, de rentismo no Brasil, assedia esse orçamento nacional para retirar direitos básicos, elementares do povo brasileiro. É isso que é essa reforma da Previdência, é isso que é essa reforma trabalhista. Aliás, eles votam envergonhados, envergonhados. E essa semana a gente teve uma vitória importante, que foi derrotar a reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Sociais. Vocês não imaginam a cara do Jucá. Ai, como é bom, não tem preço. Não tem preço, gente. Entendeu? Porque eles entraram lá achando que iam ganhar. Nós também achávamos que nós íamos ganhar num destaque, pelo menos num destaque, para derrotá-los, né, numa votação. Porque a gente sabe como é que o governo opera. E fomos conversando e construindo e não sei o quê, e eles querendo fazer a votação, a Marta também se posicionando daquele lado. Digo, mas como é que pode, Marta? Com a sua história,
uma pessoa que esteve ao lado dos trabalhadores, que foi uma feminista importante, se dá esse papel de fazer um golpe, de votar um projeto contra os trabalhadores. Não pode, isso é vergonhoso. Enfim, mas estava lá. A surpresa deles, quando abriu o painel, porque eles achavam que iam ganhar, pelo menos de um voto eles achavam. Olha, gente, foi uma coisa fantástica. A gente lavou a alma. Sei que nós não ganhamos a guerra, ganhamos uma batalhazinha. Mas é uma batalha. Mas é uma batalha, foi importante, né? Porque, às vezes, o pessoal diz assim, mas escuta, vocês estão só perdendo as coisas e continuam aí lutando? Claro, mas nós somos forjados na luta. Não foi fácil para nós também o começo. Ninguém acreditava que Lula pudesse governar o Brasil, que o PT pudesse chegar à presidência. Nós acreditamos. Nós acreditamos. E fomos em frente. E nós acreditamos que vamos reverter esse golpe. Não tem como ele ficar continuado. Nós vamos reverter. E vamos governar de novo esse país, gente. E vamos colocar um programa para o povo brasileiro, que é um programa de inclusão, de melhoria das condições de vida, de distribuição de renda, como nós já fizemos, e muito mais ousado, muito mais para frente. Porque hoje o que a gente tem clarinho na nossa sociedade, escancarado, é uma luta de classe, que ficou muito clara com esse golpe. Ou seja, a elite desse país não tem compromisso com a maioria do povo brasileiro, não tem projeto de nação. Nós temos, e nós vamos disputar isso com essa elite. E nós vamos ficar na resistência lá no Congresso Nacional. Por isso que a gente consegue ganhar batalhas também, porque nós acumulamos força. Desde a época do impeachment, nós estamos na rua, estamos lutando, estamos unidos e estamos de cabeça erguida. Temos os nossos problemas, sabemos que os problemas têm que ser pedagógicos, temos que aprender com eles, renovar na prática e temos que seguir em frente, porque a nossa responsabilidade é com o povo brasileiro. O povo está olhando para o PT, está olhando para Lula e dizendo assim, qual vai ser o nosso futuro? Qual vai ser o nosso destino? Então, vejam a responsabilidade que nós temos com esse país. E nós, mulheres, principalmente. Até porque, quando a gente tem crise, quando a gente tem problema, as primeiras atingidas são as mulheres. Em termos de admissão, rebaixamento de salários, em termos de preconceito, é sobre nós que cai. Por isso a importância da nossa resistência. E eu não podia aqui deixar também de reconhecer e parabenizar as mulheres no primeiro ato que nós tivemos contra essas reformas, principalmente contra a reforma da Previdência, que foi o 8 de março. Foi um dos 8 de março mais bonitos que nós tivemos no Brasil. As mulheres foram para a rua fazer o enfrentamento. As mulheres foram dizer que não queriam as reformas e que aquelas reformas eram contra elas, contra a maioria do povo brasileiro. Então, gente, eu fico muito feliz com o desafio que tenho de estar junto com vocês aqui. Nós vamos ter que trabalhar muito, vamos ter que estar nas ruas com a população. A gente está lá no Senado, está na Câmara, está fazendo a resistência, mas a gente sabe que lá não é a centralidade da luta. Só tem uma coisa para reverter isso tudo que nós estamos vivendo no país. É uma aliança preferencial com os movimentos sociais e com o povo brasileiro para que a gente possa avançar. E aí vocês podem ter certeza, nós vamos estar desse lado, junto com os nossos trabalhadores e com as nossas trabalhadoras. Então, viva o PT, viva as mulheres e vamos seguir esse caminho. Junte-se ao PT nessa luta.